Olá, galera! E aí? Tudo bem com vocês? Bem, vamos nesta manhã rumo a mais uma atividade, né? Rumo a mais um conteúdo que precisa ser trabalhado, que vocês precisam conhecer. Tudo bem? O nosso assunto de hoje é um assunto muito importante, né? Nós vamos falar sobre o solo, tá certo? Sabendo vocês que o solo ele é nada mais, nada menos que a camada superficial da crosta terrestre. É a região do planeta Terra, né, também chamada de litosfera, que onde nós construímos, onde nós tiramos recursos, né, para a nossa subsistência. Tá certo? Então vamos lá? O solo. O solo é outro recurso natural vital aos seres humanos e demais seres vivos do planeta Terra. Ele faz parte da camada mais superficial da crosta terrestre. Ele é formado a partir da decomposição natural das rochas causada pelo intemperismo. Bem, como nós já comentamos em um outro assunto, né, existe um fenômeno natural chamado vulcanismo. E num vulcanismo, nós temos aí a presença de um material que é expelido direto do manto para a superfície, né? Esse material ele é chamado de magma, né? E quando o magma ele é expelido, devido à presença da água, devido à presença do ar, ele se resfria, formando o que nós chamamos de rochas magmáticas. Essas rochas magmáticas, por exemplo, com o passar do tempo e em função da ação das chuvas, da ação do calor do sol, da ação do frio, da ação do vento, né, que são o intemperismo. Intemperismo é o quê? É a ação de fenômenos naturais. Vai o quê? Vai provocando um desgaste superficial nessas rochas. Essas rochas vão sendo desgastadas de modo a formar o quê? De modo a formar o solo, tá certo? E o solo ele vai ter algumas características que vai permitir aos seres vivos ali fazerem a sua morada, ali residirem, tá certo? Inclusive nós seres humanos utilizamos, né? Porque como disse o próprio texto aqui, ele é um recurso natural vital. Sem o solo não tem sobrevivência, tá certo? Inclusive tem um filme chamado Perdido em Marte, e caso vocês queiram, vocês podem assistir, né? De uma pessoa que fez uma viagem até o planeta Marte e que por um incidente ficou perdido lá. O que essa pessoa fez? Ela tinha algumas unidades de batata e ela utilizou o solo de Marte para quê? Para o plantio. Porém, o solo de Marte ele necessitava de adubo. Para quê? Para que aquela batata pudesse germinar, né, e se reproduzir, dando origem a mais batatas, tá certo? Então, o solo que a gente utiliza, ele já tem uma quantidade específica de adubo. E claro, se ele for utilizado continuamente, você precisa estar devolvendo matéria orgânica a ele, ou seja, adubo a ele, para que ele continue, né, sendo um solo fértil, tá certo? E continue sendo esse recurso natural que a gente pode usar, né? E detalhe, temos que usá-lo com cuidado e com sabedoria. Por quê? Porque se eu danifico o solo, eu não vou poder utilizá-lo. Como que eu posso danificar o solo? Simplesmente, pessoal, poluindo. Uma coisa que, infelizmente, nós, seres humanos, temos feito o tempo todo. Tá? Descartando, por exemplo, o lixo que a gente produz em casa,
e infelizmente não tem como parar de produzir esse lixo, mas descartando de forma inadequada, tá? É por isso que é tão importante a reciclagem, né? A reutilização, e eu sei que vocês têm feito isso em casa. Com certeza, muitos de vocês têm reciclado, reutilizado, né? E o mais importante, saber descartar no lugar adequado. Por isso, nós temos que ter uma consciência, né, de que eu não posso pegar o lixo que é produzido na minha casa e descartar de qualquer jeito, tá? Por quê? Porque se eu danificar o solo, não tem como eu utilizá-lo novamente. E ele, como eu já disse, é um recurso natural, vital, muito importante a nós, seres humanos, mas também a todos os seres vivos que habitam o planeta Terra, tá certo? Então, continuando, pessoal, a força do vento, o calor do sol, o frio e a ação das chuvas sobre as rochas da crosta terrestre vão causando um desgaste e quebrando-as em pedaços cada vez menores, formando camadas que originarão o solo. Se vocês observarem aqui, tem uma sequência de quadros, tá? Aqui do lado direito. Primeiro, tem apenas um terreno rochoso, né? A ação do vento, da chuva, do calor e do frio vão quebrando estas rochas cada vez mais, e a partir do momento em que esse desgaste da rocha ele já tem um determinado nível, surgem aqui os primeiros organismos, né? As primeiras bactérias, as primeiras sementes já vão germinando. E você poderia até me perguntar, professor, de onde vem essa semente? O próprio vento se incumbe de transportar sementes de um ponto a outro. As próprias aves, né? Elas já têm essa função de levar sementes de um lugar a outro, né? E surge aí, evidentemente, as plantas, as bactérias, né? Os fungos, né? Permitindo aí a presença de um habitat cheio de vida, tá bom? Continuando, pessoal. O solo particulado, o que é isso, professor? O solo quebrado. E a umidade propicia um ambiente adequado para a proliferação de seres microscópicos, plantas, rasteiras e fungos. O novo habitat em desenvolvimento atrai os animais, tá certo? Então, quando os animais percebem a presença de um ambiente propício, eles vão fazer morada ali, tá bom? Continuando aqui, pessoal. Então, com as rochas da superfície bastante fragmentadas e a presença de humus em maior quantidade, resultante da decomposição da vegetação rasteira e dos animais, outros seres maiores podem ocupar o ambiente e contribuir para a transformação do solo. Os solos têm, em geral, 5 camadas ou horizontes, tá certo? Então, pessoal, eu costumo até dizer o seguinte, por exemplo, quando você tem uma árvore frutífera na sua casa, essa árvore frutífera ela vai perder folhagem. E geralmente as pessoas querem manter tudo muito limpo. E, na verdade, o ideal é que as folhas que caem da árvore, você varra ou coloque-as no pé dessa árvore. Porque como o texto está dizendo aqui, com o tempo essas folhas vão entrar em decomposição, elas vão apodrecer. E quando elas se decompõem, elas se transformam em matéria orgânica, tornando o solo mais fértil, tá certo? Então, o resto de plantas e de animais vão fazendo com que esse solo fique cada vez mais fértil. Quando, por exemplo, você chega numa fazenda, né, e vê um solo totalmente nu, sem a presença de árvores, né, sem a presença de capim, nu. Esse solo ele está em risco de ir se tornando cada vez
mais infértil. Por quê? Porque a presença de árvores é importante para que mais matéria orgânica seja depositada, mais folhagem seja depositada ali, fazendo com que o solo daquela região, daquele local, seja um solo mais adubado. E nesse caso, quando o solo é nu, aí sim, né, o agricultor que vai trabalhar ali, ele tem que ter um cuidado muito grande, né, aplicando uma série, né, de recursos para que o solo continue produzindo bem, tá bom? Então, como já foi dito aqui no texto, o solo, ele geralmente, não é sempre, ele geralmente tem 5 camadas, né? E essas camadas ou horizontes é o objeto do nosso estudo aqui, tá certo? Aqui vocês podem ver mais uma vez a presença de um solo já envelhecido, né? Onde as rochas foram desgastadas até chegar ao ponto de ser um ambiente propício para os diversos organismos vivos, tá bom? Então, pessoal, continuando aqui, né? Nós vemos um solo já envelhecido e a presença de uma região rochosa já bem funda, né? Um solo jovem, a rocha, ela está bem na superfície. Um solo envelhecido e propício, né, para o plantio, propício para os animais, propício para as plantas, já vai ser um solo onde a rocha ela já tem uma certa profundidade, né? E vocês podem ver aqui a presença dos 5 possíveis horizontes, tá? Então vamos ver cada um deles. Horizonte O. O que é o horizonte O? Camada superficial. É onde você está pisando nesse momento. Normalmente de coloração mais escura, né? Com bastante matéria orgânica. Professor, mas eu fiz uma viagem, fui ao Mato Grosso, por exemplo, só um exemplo. O terreno lá, ele é mais branco. Sim, isso quer dizer o quê? Que o solo, nessa região em que você foi, ele já não é tão fértil quanto o solo aqui do nosso município. O solo aqui do nosso município ele tem um nome, ele é chamado de terra roxa, né? É essa terra bem vermelha e que empoeira as nossas casas, os veículos ficam muito sujos, né? Mas é justamente esse solo que você vai ter uma grande concentração de matéria orgânica. O que é isso? Você vai ter um solo extremamente fértil, tá? Um solo extremamente propício para que você faça o plantio de uma árvore frutífera, né? Faça o plantio de uma hortaliça e tenha bons resultados, tá certo? Então, o horizonte O é justamente essa camada superficial. Quando ele é mais escuro, ele está rico em matéria orgânica. Além desse solo roxo, né, que é o que nós conhecemos, tem outros tipos de solo. Por exemplo, tem um tipo de solo que ele fica, ele está na Argentina, principalmente, que é um país vizinho nosso, e na Europa. Ele é de cor escura, quase preto, bem acinzentado. Esse é um dos solos mais férteis do mundo, é muito mais fértil do que o solo que nós temos aqui no nosso município. Quanto mais escuro é o solo, mais fértil, mais produtivo. Quanto mais claro, menos produtivo. Isso quer dizer, professor, que não dá para plantar? Não, não quer dizer isso não. Quer dizer que quando você vai plantar, você tem que ter mais cuidado, tá bom? A próxima camada, horizonte A, né? Ou o solo. Camada com matéria orgânica misturada aos grãos minerais, onde vivem seres decompositores e detritívoros.
e onde se fixa a maior parte das raízes. Isso quer dizer que é justamente nessa, eu planto aqui na região superficial, no horizonte O. Mas as raízes vão crescer e vão atingir o quê? O horizonte A, tá certo? Quando você vê aqui seres decompositores e detritívoros, são justamente bactérias, né? Seres microscópicos que são responsáveis pela decomposição. O que é decomposição, professor? Transformação da matéria orgânica em humus, né? Em adubo natural. Então, a função desses organismos é justamente essa: é tornar o solo cada vez mais fértil. Mas, para isso, ele não pode estar nu. Tem que estar caindo folhagem, tem que estar caindo matéria orgânica para que essa matéria orgânica seja transformada, né? E convertida em humus, né? Em adubo orgânico. Próximo horizonte, horizonte B, que é o subsolo, camada com rochas quebradas em pedaços menores e desgastadas. Apresenta bem pouca matéria orgânica e maior concentração de minerais. Pode ser alcançado por raízes mais profundas. Um detalhe, pessoal, quando vai se fazer o plantio, normalmente as pessoas elas escavam o solo, elas misturam a terra. Por quê? Porque nessa região, nesse horizonte A aqui, é onde ficam, né, matéria orgânica misturada aos grãos, ou seja, a parte mais fértil. Aí é feito esta mistura do solo, né? Escava, mistura, para que a planta, né, ela possa germinar, ela possa crescer com mais facilidade. Já no subsolo, nós temos aqui presença de rochas quebradas, né? E presença de pouca matéria orgânica. Isso quer dizer que, se você cava um buraco, por exemplo, para fazer uma cisterna, o solo, a terra, né, vamos dizer assim, que seria a expressão mais correta, a terra aqui do horizonte B já não é uma terra propícia para o plantio. Você colocou ela num determinado local, vou plantar uma hortaliça ali. Ela é propícia para o plantio? Não. Então, você vai ter que ter mais cuidado, justamente porque tem menor presença de matéria orgânica, tá bom? Porém, as raízes mais profundas, principalmente de árvores frondosas, né, árvores grandes, vai chegar aqui no horizonte B, justamente por quê? Porque aqui já vai ter maior concentração de quê? De água, tá? E árvores maiores precisam de mais água. Continuando aqui, pessoal, horizonte C, né? Observa que o horizonte C ele já está em contato com a parte rochosa. Horizonte C ou rocha-mãe, camada pouco alterada com rochas quebradas em pedaços maiores e desgastadas. É no horizonte C que ocorre a transição entre o solo e a rocha. Quer dizer, é nesse horizonte C aqui que eu vou sair de uma parte com maior concentração de terra e chegar numa região com maior concentração de rocha, tá certo? Apresentando normalmente em seu interior fragmentos de rochas que ainda não foram alterados, que ainda não foram desgastados o suficiente, né, para se misturar e promover, né, a formação do solo. E por último, que é o quinto horizonte, horizonte R, né, ou rocha matriz, camada mais profunda de rochas ainda não alteradas. Aqui no horizonte C, nós temos a presença de muitas rochas, mas que já começaram a ser fragmentadas. Já no horizonte R, nós temos a presença de rochas que ainda não foram quebradas, que ainda não foram desgastadas pela ação do vento, da chuva, do calor e do frio. Tá certo? Que são os intemperismos. Continuando, pessoal.
Vocabulário. Crosta terrestre. Camada fina que envolve o planeta, constituída de rochas, onde ficam os continentes e o oceano. Essa é a crosta terrestre. Humus, matéria orgânica encontrada no solo resultante da decomposição dos seres vivos, especialmente plantas e animais, tá? Isso quer dizer o quê? Que o humus é o que dá força, vigor ao solo, né? É o adubo, é o que torna o solo mais fértil. E aqui eu coloquei, né, inclusive está na atividade de vocês, um corte, né, uma secção do solo, tá bom? E tem os exercícios. Ó, exercício número 1. Solo é a camada superior da superfície terrestre, onde se fixam plantas que dependem do seu suporte físico, água e nutrientes. Um perfil do solo é representado na figura abaixo ou ao lado, né? Sobre o perfil apresentado, assinale a alternativa correta. Então, nós temos algumas alternativas e vamos assinalar uma única correta. Como diz-nos a pergunta, correta quer dizer que apenas uma. Se fossem corretas, seriam mais de uma. Tá bom? Então, letrinha A. O horizonte O corresponde ao acúmulo de material orgânico que é gradualmente decomposto e incorporado aos horizontes inferiores, acumulando-se nos horizontes B e C? Falso, tá? Por quê? Porque no horizonte C nós temos uma região com a presença de pouco material orgânico. Então, é incorporado ao horizonte O, né? E fixado no horizonte A, tá bom? Continuando aqui, pessoal. Ó, letrinha B. O horizonte A apresenta muitos minerais não alterados da rocha que deu origem ao solo, sendo normalmente o horizonte menos fértil do perfil. Justamente o contrário. O horizonte A, né, que é a camada que está imediatamente após o horizonte O, é justamente a região mais fértil. Por quê? Porque é ali que se fixam as raízes das plantas. É dali que elas vão tirar material orgânico necessário para transformar, né, o que nós chamamos de seiva bruta em glicose, ou seja, seiva elaborada, em alimento para a planta, tá certo? A planta realiza um processo chamado fotossíntese, que é, na verdade, a utilização da luz solar para transformar, para criar uma reação química no seu interior, que converte a água e os nutrientes que foram retirados do solo em glicose, tá bom? Então, a planta ela tem a capacidade de produzir o próprio alimento. Ela é, dentro da biologia, classificada como um organismo autótrofo, ou seja, que produz o seu próprio alimento. Nós, por exemplo, somos heterótrofos. Nós precisamos de outros seres vivos para funcionarem como o nosso alimento. Então, nós nos alimentamos de plantas, né, e de animais como forma de nutrição, tá bom? Nós não produzimos dentro do nosso próprio corpo o nosso alimento. Já as plantas têm essa qualidade, né, ou essa característica. Letra C. O horizonte B apresenta baixo desenvolvimento do solo, sendo um dos primeiros horizontes a se formar e o horizonte com menor fertilidade em relação aos outros. Esta afirmativa também não está correta, tá bom? E vamos para a quarta e última, né? Que é a letra D.
Horizonte C corresponde à transição entre solo e rocha, apresentando normalmente em seu interior fragmentos de rochas ainda não alterados. Essa é a nossa alternativa correta, tá bom? Vamos, então, para o próximo exercício. Com relação à formação dos solos, assinale a alternativa correta. Letra A. O solo se forma a partir do processo de quebra e desgaste da rocha de origem. B. O solo é formado a partir de processos internos do planeta Terra, como o movimento dos continentes. C. O solo da Terra forma-se há milhares de anos a partir do acúmulo de sedimentos que caíram na superfície do planeta, vindos com meteoros. D. O solo se forma em consequência da ação de ações humanas, como adubação e plantio, sobre superfícies rochosas. Bem, o que nós podemos dizer? Ações humanas como adubação e plantio acontece o tempo todo? Sim, acontece. Mas o solo se forma devido a elas? Não. Inclusive, vocês precisam entender uma coisa, que a necessidade da adubação é justamente por causa da interferência humana. O ser humano vai lá, deixa o terreno nu, sem planta nenhuma, e como eu disse anteriormente, está aí registrado, o próprio homem vai ter que devolver os nutrientes para que esse solo seja produtivo, tá bom? Aqui na letra C, está falando de matéria vindo de meteoros, na verdade não é, tá? Na letrinha B, o solo se forma a partir de processos internos, né? Na verdade também não, né? Não é um terremoto que vai formar o solo, não é um vulcão que vai formar o solo. O que vai formar o solo é justamente, como nós dissemos, né, a presença dos intemperismos, ou seja, da chuva, da luz solar, do calor do sol, do próprio frio e o vento, né? O intemperismo é que vai provocar a quebra dessas rochas de modo à formação do solo. O vulcanismo, ele sim forma rochas, mas as rochas em si não são solo. Para formar o solo, vai ter que passar alguns anos, né? Na verdade, muitos anos, chovendo, calor do sol, vento e frio, para quebrar essas rochas e formar o solo. Então, por isso, a alternativa correta aqui, pessoal, é justamente a letrinha A, né? O solo se forma a partir de processo de quebra e desgaste da rocha de origem. Uma região em que a crosta é jovem, você tem uma rocha muito grande. E na medida que os anos vão passando, a rocha vai sendo quebrada e o tamanho dela vai diminuindo, né? Dando origem a quê? Aos horizontes, né? Então, por enquanto é isso, pessoal. E eu quero dizer a todos, né? E desejar a todos um ótimo e abençoado dia, tá bom? Fiquem com Deus. Muito obrigado a vocês.